Olá, eu me chamo Lucas Vasconcelos e para o trabalho de redes eu escolhi falar sobre o algoritmo Bola. Bom, vamos lá, né? Fazendo aqui uma introdução, né? O algoritmo Bola, né? É um algoritmo de ABR, né? Para streaming de vídeo. E como todo algoritmo ABR, né? Ele sempre vai tentar equilibrar a qualidade da reprodução do vídeo, né? E a minimização de rebuffer, né? Ou seja, ele sempre vai tentar escolher a melhor qualidade possível para um vídeo, né? Sem que isso cause travamentos, né? Ou cause o mínimo possível de travamentos, né? Claro que o ideal seria não causar nenhum travamento, né? Pô, você tá ali vendo um vídeo e trava, fica travando ali de vez em quando, é ruim, né? Você não ia querer continuar vendo o vídeo, né? Então, para esse problema, né, que a gente acabou de falar, né, de tentar sempre pegar a melhor qualidade e causar o menor travamento possível, né? O Bola, ele modela o problema como uma maximização de utilidade, né? Considerando dois fatores preponderantes, né? O primeiro, que é a utilidade de reprodução, né? E a suavidade de reprodução, né? Você pode ver aqui que ele modela nessa fórmula, né? Onde a utilidade de reprodução depende da taxa de bits, né? Ou seja, é a qualidade do vídeo em si. E essa suavidade, né? Seria o tempo que ficou sem rebuffer, né? Ou seja, do vídeo todo, qual fração dele ficou sem travamento, né? E aqui ele também adiciona um peso gama, né? Que estabelece a prioridade da suavidade em relação à utilidade, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que entre escolher não travar e escolher, por exemplo, uma qualidade melhor, ele vai escolher que o vídeo não trave, né? É basicamente isso que ele quer dizer, né? Bom, e a principal, digamos assim, diferença, né, do Bola para os outros algoritmos, né, é que ele é totalmente baseado em buffer, né? A gente vê que outros algoritmos, eles tentam prever a largura da banda, enfim, futura, eles tentam fazer essa predição, né? O Bola é o primeiro que utiliza totalmente somente o buffer para fazer isso, né? E ele, lá no artigo, ele até, enfim, ele fornece lá uma justificativa teórica para isso, mas é que eu não vou entrar muito em detalhe nisso, né? E outra coisa é que o Bola, ele deriva da otimização de Lyapunov, né? Que, digamos, foi a sacada deles, que eu vou explicar um pouco mais pra frente, mais ou menos, qual que foi essa ideia deles, né? Tanto que por isso que é daí que vem o O e o L de Bola, né? Otimização de Lyapunov. Bom, então, que nem tava falando, né? O Bola é derivado da técnica de otimização de Lyapunov, né? Onde ele vai converter a otimização de longo prazo em decisões mais simples por slots, ou seja, para vídeos, como posso dizer isso, né? Ele vai dividir o problema em problemas menores, mais ou menos, né? Essa que seria a ideia que ele traz, né? E aí, como é que funciona essa otimização, né? A gente vai ter que, para cada slot, né, o Bola minimiza a razão, deriva mais penalidade, resultando numa escolha ótima, né? E essa regra de decisão é maximizar essa equação aqui, né? Onde o Q de TK é o nível do buffer no início do slot. A gente tem aqui parâmetros para controlar, né? O gama de suavidade, né, que a gente já viu antes. O V e o P, o VM, que é a utilidade do buffer de taxa M, e o SM, que é o tamanho de segmento de taxa M. E aqui, enfim, falando um pouco mais dos parâmetros, né, a gente tem o V, que é o de controle, né, que ele faz controla o trade-off entre backlog
otimalidade, né? Enfim, o que ele faz basicamente, ele vai determinar quanto de buffer pode crescer ainda, né? Porque, se ele ficar crescendo infinitamente, vai dar ruim, né? Então, é basicamente isso que ele faz, né? Ele só vai determinar quanto de buffer pode crescer, né? Enfim, quanto os valores mais próximos, de V aproxima o desempenho dele ótimo, né? Porém, aumenta o tamanho do buffer, que é um problema, porque se o buffer encher demais, vai dar problema no algoritmo, né? E a suavidade, enfim, que a gente já viu, o peso, né, que é atribuído ao rebuff em relação à utilidade, né? Ou seja, vai priorizar um não travamento em relação à melhor qualidade, né? E quando a gente aumenta muito esse peso, né, faz o bola manter níveis de buffers mais altos, assim como o V, né? Ele quase esse mesmo problema, digamos assim, que não tão um problema assim, mas que, enfim. Bom, falando aqui mais sobre o bola, né? Então, o bola vai escolher em cada slot a taxa de bits que maximiza a razão φ, né? Que a gente, enfim, acabou de ver aqui, né? Representando o ganho de utilidade ajustado pelo tamanho do segmento e pelo nível de buffer atual, né? Bom, e como é que ele toma essa decisão, né? Bom, a decisão depende do nível do buffer, né? Que nem tava ali, né? Então, ele não vai baixar mais se o buffer estiver cheio, né? Então, se o nosso Q de QT excede um limiar definido por V e a utilidade máxima, o player opta, né, por não baixar nenhum segmento, né? Ele vai fazer o download, né? Enfim, caso contrário, né, ele vai fazer o download, né? O bola baixa o segmento cuja taxa M maximiza essa equação, né? Enfim, o que no final das contas, né? O que a gente, apesar de ter todas as equações, enfim, o que a gente precisa realmente entender, né? Que por conta dessas regras aqui impostas, né? Quando o buffer está quase vazio, ele vai escolher a taxa mais alta, né? E quando o buffer está cheio, quando o buffer está quase vazio, ele escolhe a taxa mais baixa, né? E quando o buffer estiver cheio, ele vai escolher a taxa mais alta, né? Para maximizar a qualidade. Bom, as garantias e vantagens de usar o bola, né? Que primeiro, aquela garantia teórica, né? Que eu comentei, né? Ele é o primeiro algoritmo que tem uma comprovação teórica de utilidade comprovada, né? Ele apresentou um desempenho prático, né? Tanto nos testes lá do artigo, né? Ele alcançou um desempenho muito próximo de um outro algoritmo ótimo offline lá, que o algoritmo também traz, né? E ele já enfim, né, ele já é usado, né? Algumas variantes dele, né, já são usadas por provedores, né? Então ele já é implementado, então ele realmente deve ser bom, né? Já que vários provedores já estão utilizando ele, né? Bom, agora falando um pouco da nossa implementação, né, do algoritmo em si. Então, enfim, eu comecei definindo aqui os atributos, né, no construtor. Então, um parâmetro V, né, de controle, o gama P de penalidade por rebuffer, que é fixado aqui em 5 segundos, uma lista de utilidades logarítmicas para cada qualidade de vídeo e a lista de qualidades disponíveis do MPD, né? Uma lista, né, aqui de qualidades disponíveis e também um objeto whiteboard, né? Isso daqui é do próprio
PyDash, né, que você consegue, ele já te dá algumas informações úteis ali, né. Enfim, o próprio PyDash já tem algumas informações, a gente vai usar ele ali mais pra frente para pegar o próprio tamanho de segmento, enfim. Bom, então a gente tem aqui o primeiro método, né, que é o handle_xml_response, que ele é invocado quando o arquivo MPD é recebido e passeado, né, e as qualidades de vídeo são extraídas no MPD, né, que nem dá pra ver aqui, né, a gente, enfim, extrai elas. A gente tem um cálculo das utilidades, né, as utilidades são equalizadas como logaritmo da taxa de bits normalizada, conforme está escrito lá no artigo. A gente também calcula aqui o parâmetro V, né? Eu fiz uma modificaçãozinha nele, porque nos testes que eu fiz ele não estava dando errado, e aí eu, enfim, fiz uma gambiarra, né? A gente pode dizer assim, né? Então, a fórmula base de V é o tamanho máximo do buffer menos 1 divididos pelo máximo das utilidades mais gama P. E aí a mudança que eu fiz, né, foi introduzir um multiplicador aqui pro V, né. Então tá aqui, né, a gente calcula o máximo de buffer, né, usando o whiteboard, né, como tá lá. Calculo o V tradicionalmente, como seria calculado de acordo com o algoritmo, né. E aqui eu faço esse leve ajuste, né. Enfim, aqui eu até escrevi uma justificativa, né. Esse ajuste eleva o limiar da regra 1 do bola acima do max buffer do PyDash, né. Ele estava tendo um problema. Enfim, aí eu não sei se era um problema meu na hora de implementar ou da própria plataforma, mas enfim, né. E porque ele, que nem eu botei aqui, né, ele sempre estava forçando a menor qualidade quando o buffer estava cheio, né, em alguns cenários, né, o que ele sempre travava a qualidade baixa, sem talvez, enfim. Enfim, então por isso eu fiz essa modificação, né. Bom, agora indo pro método handle_segment_size_request, né. Esse método é chamado a cada vez que o user precisa decidir qual a qualidade do segmento baixar, né? E o nível atual do B é obtido de novo pelo whiteboard, né? Que repetindo, né? Já é uma ferramenta do próprio PyDash, né? Bom, aqui eu calculo aquela razão mostrada lá nos slides atrás, né? O nosso φ, né? Então aqui, né, equação, eu aplico aqui a equação 2 e aqui eu de novo faço uma modificação, né, dou uma normalizada no denominador, né. Então aqui no segmento eu só aplico aqui a equação, não tem nada demais aqui. Enfim, a única diferençazinha é que o denominador normalmente não tem essa normalização, né. Eu acabo fazendo essa normalização, né? Eu até boto aqui a justificativa, né? Que no artigo ele usa o SM, o bitrate no denominador para implementação. Porém, né, na implementação do PyDash, né, essa normalização aqui dividindo pelo qualidade atual pela qualidade, a primeira qualidade, né? Foi crucial para escalar corretamente as ações PFI, garantindo que a decisão de qualidade fosse sensível ao buff e às utilidades, não apenas ao bitrate absoluto, né? Então, de novo para evitar esse tipo de travamento, né? Por isso que houve essa normalização, né? Essa é um tipo de gambiarra também, né? Enfim. Bom, analisando aqui também fallback para razões negativas, né? Então, se após avaliar todas as qualidades, nenhuma resulta em uma razão positiva, né? O algoritmo sempre vai pegar a pior qualidade, né?
Isso é basicamente só uma medida de segurança para garantir que um segmento sempre solicitado, mesmo com condições de buffer extremamente baixos, né? E aí tá aqui a forma que foi implementada, né? Bom, aqui eu explico de novo, né, as mudanças que foram feitas, né? Então, a regra 1 do artigo bola, que fosse que o key 0 seja se o buffer estiver muito cheio, foi efetivamente desativada pela modificação 1, né? Porque foi quando a gente ajustou o parâmetro, né? O impacto disso é que garante que o limiar dessa regra esteja sempre acima do buffer máximo do PyDash, né? Evitando o comportamento desejado de forçar o Q0 no cenário de rede boa, permitindo assim que o algoritmo bola, né, opere de forma mais livre e otimizada, né? Bom, e aqui tem uns outros métodos lá que eu nem comentei direito porque eles são meio... não tem nada, né? A gente tem aqui o Handle Segment Size Response, que só vai encaminhar para baixo a resposta de download, né? Para baixo não, desculpa, para a camada superior a resposta do download. E também o Initialize o Finalization, né, que... bom, são métodos, né, que já tem lá na interface, né, do PyDash, né, que o Initialize, né, ele executa antes, é o primeiro método a ser executado, né, e o Finalization que após tudo ele executa, né, então após executar todos os outros ele é executado, mas aqui eu não usei eles, eu não achei necessidade de usá-los, né. Bom, aí aqui de novo eu trazo os impactos das modificações. Enfim, acho que até ficou meio redundante assim, né? Acho que, enfim, deu pra frisar, né, essas mudanças que eu fiz, né? Bom, enfim, então só ressaltando aqui alguns benefícios da implementação, né? Nos testes que eu fiz, né, ele não teve nenhum rebuffer, então não teve nenhum travamento, praticamente assim. Ele obteve uma adaptação dinâmica, né, para os casos de teste ali, que varia as redes, né. O buffer se manteve estável na maior parte do tempo. E apesar das minhas modificações ali, eu acho que pelo menos dos princípios ali do algoritmo ali eu mantive fiel, né? Então eu acho que é válida assim, né, a minha implementação, né? Bom, e aí aqui, partindo agora para as avaliações, né, propriamente ditas, nos gráficos, enfim. Aqui tá os casos de testes que eu usei, né, com baixa variação de latência, né, rede totalmente estável. Aqui uma média variação de latência, né, então você vê que, né, tá L, M, H, enfim, tem essa variada, né. E aqui e o último caso, né, com uma alta flutuação, né, na rede, né. Você vê que tá HL, HL, então ela fica instável, depois instável, fica indo, né, de instável a muito instável, enfim. Enfim, e quando a gente executa lá no PyDash, né, ele tem essas métricas aqui, né, que ele já retorna, né, nos gráficos, né, que é o Playback History, né, que é a ocorrência de rebuffers, né, as pausas, né, os travamentos, o tamanho do buffer, né, o buffer size, a qualidade, né, do vídeo selecionado e a variação na vazão, né, enfim. Bom, mostrando aqui o resultado para o caso de baixa vazão, né, para o vídeo Big Buck Bunny, a gente vê que o buffer se manteve estável, né, durante toda a execução aqui do vídeo, né. Então teve um gerenciamento eficiente, né. A parte do Playback History que mostra que
teve nenhum rebuffer, né, já que ele ficou aqui na linha do 1, né, então não teve nenhum rebuffer. E que a qualidade majoritariamente escolhida foi o 15, né, que é uma qualidade alta, né. Você vê aqui que ele começa ali, a gente sempre coloca ali pra ele começar com a pior qualidade, né. E aí ele vai escalando até que ele se estabiliza aqui, né. Ele não, já que ele vê que a rede está estável, não há uma necessidade de ficar variando, né, a qualidade do vídeo, né. Bom, e aqui também tá pros outros vídeos, né, pra baixa latência, enfim, tá aqui pros outros vídeos, né. Então você vê que, enfim, ficou bem parecido, né, com o outro, né. Um gráfico aqui, se comparar, tá praticamente a mesma coisa. Aí esses dois vídeos aqui foi o que eu tive um pouco de problema, talvez, assim, porque esse vídeo aqui, quando eu executei, ele foi extremamente rápido, assim. Aí eu não sei se é por conta da duração do vídeo, enfim. Então você vê que ele não conseguiu performar bem, né. Quando eu executei, ele tava durando tipo 40 segundos, sei lá, 50. E aí ele, digamos assim, o algoritmo não teve talvez aquela performance esperada, né. Talvez sei lá, pra vídeos curtos, né, tipo TikTok, essas coisas, o algoritmo talvez não seja muito bom, né. E pra esse vídeo aqui, né, o The Switch Account, sei lá, ele foi basicamente igual ao outro também, né. A única diferença é que nesse momento inicial aqui ele teve alguma queda, né, na hora da execução, né. Enfim, eu também não consegui identificar onde foi, porque esse vídeo aqui, ele, pelo menos quando eu executei, ele durou uns 50 minutos, 60 minutos, então eu não consegui acompanhar ali tão de perto quanto os outros que tinham 10 minutos mais ou menos, né. Esse daqui eu meio que deixei executando e fui fazer outra coisa, né. Bom, agora aqui pra média variação, né, usando aquele cenário lá, você vê que de novo, não teve nenhum travamento, né, linha de rebuffer aqui sempre no 1. O buffer também não teve nenhum caimento igual nos outros, né, ele sempre se manteve saudável. E a qualidade ficou flutuando aqui, né, então você vê que quando abaixava, né, ele ia muito alto e aí ele ia diminuindo até que chegava na pior, né, e depois subia de novo, né. Então sempre quando você vê exatamente isso, né, que ia piorando, né, ele dá uma pequena mudança aqui e depois melhora, ele sobe tudo, né. Então mostra exatamente como essa variação na banda, né, interferiu na qualidade, né, e mesmo assim ele sempre tentou ali se adaptar a isso, né. Então, enfim, mostra aqui que a adaptação tem uma adaptação dinâmica, né, com a rede, de acordo, né, com as flutuações da rede, né. Então houve isso, né. Aí para os outros vídeos aqui, né, praticamente mesma coisa também. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido. Tá aqui, né. Aí de novo esse vídeo aqui que eu tive um problema, que o outro que esse daqui ficou tá até meio difícil de ver aqui, porque foi de tanto tempo que teve, né? Mas enfim. Aí passando aqui pro último, né, com alta variação de latência, né. Então de novo você vê aqui que praticamente teve zero rebuffer, né, então não teve nenhum travamento. Tá aqui, ó, o gráfico tá na linha 1. E aqui você percebe que ele aumentava bastante, né, na qualidade, e depois ele descia mais rapidamente, né. Diferente do outro que normalmente ele vinha, descia e depois descia um pouco mais. Esse daqui ele é mais abrupto, né. Ele já sobe e desce bem mais rápido, né. Então mostra que o algoritmo conseguiu se adaptar rapidamente, né.
Então ele se manteve, né? Ele se manteve eficiente, né? Bom, tá aqui os outros exemplos, né? Também bem parecidos, né? Enfim, aí esses dois aqui que eu tive algum problema, né? Enfim. Bom, aí agora já concluindo, né? O Bola é um algoritmo de adaptação de taxa robusto, consistente, né? Que se destaca por sua simplicidade, né? E por sua grande fundamentação teórica, né? Aí a grande chave, né? O grande diferencial dele é que ele não depende de previsões de largura da banda, né? O que reduz a instabilidade e evita decisões erráticas do stream. Ele só depende do buffer. E ele já como eu mostrei, ele já é altamente aplicado, né, em vários provedores, né. Bom, então é isso, né. E aqui também tá as referências dos artigos e dos artigos e do vídeo que o professor disponibilizou, né, para fazer a implementação.